a todos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui para mais um bate-papo sobre a nossa série Saúde, onde conversamos sobre algumas doenças e entendemos como elas funcionam e o que devemos fazer para prevenir. E hoje vamos conversar um pouco sobre o câncer. Então vamos lá? Primeiro, vamos viajar um pouco no tempo e conhecer a história do câncer. A gente tem alguns primeiros relatos, não bem relatos, mas indícios de câncer lá no Egito. Infelizmente, os tecidos das múmias que encontramos até hoje, de todas as múmias que a gente já encontrou, não chegaram até nós suficientemente preservados para a gente ter uma certeza. Mas o que sabemos sobre esse período do Egito são suposições a partir de sinais do que podem ter sido tumores. Na época, um pouco posteriormente, na época que o câncer não era assim ainda conhecido como tal, surgiram algumas figuras históricas ali. A primeira delas foi o Imhotep, que é considerado o primeiro sábio da humanidade. Ele foi um homem de muitos conhecimentos, sendo também considerado desde os antigos gregos como o primeiro grande polímata, que é aquela pessoa que possui conhecimento em muitas ciências. Depois veio o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. E também teve o Heródoto, que é conhecido como o pai da história, que desenvolveu os meios pelos quais nós, do mundo ocidental, podemos saber e avaliar a história e seus momentos mais importantes. E o que tem a ver essas personalidades que eu falei aqui, essas figuras? Essas figuras que fizeram as primeiras descobertas conhecidas sobre a doença, sobre o câncer no caso. Contudo, é difícil encontrar menções ao câncer, nas épocas passadas, porque as pessoas não viviam o suficiente para que a doença se manifestasse de maneira significativa e característica nas populações. Então, dessa forma, não se sabe relatar ao certo qual foi o primeiro caso de câncer na história. É interessante que esqueletos de hominídeos ancestrais têm sinais do que poderia ser um câncer, mas são também só indícios, a gente não consegue ter uma certeza absoluta. Além disso, como eu já comentei, as múmias também têm alguns indícios, mas infelizmente os tecidos, o estado dos tecidos, quando a gente descobre essas múmias, não nos permite concluir muita coisa. A descrição médica mais antiga que se tem conhecimento, a descrição médica do câncer, data de 2500 anos antes de Cristo e é atribuída ao sacerdote egípcio Imhotep. Agora vamos conversar um pouco da histopatologia do câncer, ou seja, como o câncer ele se desenvolve. O câncer ele não tem uma causa única. A gente sabe que ele é uma doença multifatorial, ou seja, há diversas causas externas presentes no ambiente e internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas, que em conjunto ou separadamente podem levar ao desenvolvimento do câncer. E esses fatores eles podem interagir de diversas formas, então, dando início ao câncer. Entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. São as mudanças provocadas no ambiente pelo próprio homem. Os hábitos e o estilo de vida também podem aumentar aí o risco de diferentes tipos de câncer.
mais ou menos 10% desses cânceres são de origem genética. E o que acontece então no desenvolvimento do câncer? Então a gente tem no nosso organismo células que normalmente são células normais, que em conjunto formam tecidos e órgãos que têm funções que são vitais e que nos movem, né? O que nos dá a vida, digamos assim. Normalmente as células crescem e se reproduzem por divisão celular, com duplicação do seu DNA e depois morrem. Muitas delas, normalmente. Mas, em alguns casos, agentes carcinogênicos, que aí podem ser aqueles diversos fatores que eu expliquei para vocês, pode causar alteração no DNA, no material genético dessas células normais. Quando ocorre a alteração desse material genético, essa célula ela é uma célula mutada, ou seja, uma célula normal que sofreu alteração no seu material genético. E essa célula mutada, ela passa a ter um descompasso do seu mecanismo normal de reprodução celular, né, de divisão celular, e pode se dividir de maneira desordenada, dando origem ao tumor, que vai levar à formação do câncer. Então esse tumor, essa grande replicação de células mutadas, né, vai levar à formação de uma massa de células que é conhecida como tumor. E em alguns casos essas células adquirem capacidade de invadir outros tecidos e o que a gente chama de metástase. Então essa célula que estava localizada num órgão específico, um exemplo, na bexiga, ela ganha a capacidade de invadir outros órgãos e vai, através da corrente sanguínea, se alojar em novos órgãos, e isso a gente chama de metástase. Então é assim que geralmente acontece o desenvolvimento de um câncer. Agora vamos falar um pouco sobre tratamento. Então, como é feito o tratamento para o câncer? Nós temos 3 principais tratamentos: a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Vamos falar primeiro sobre a quimioterapia. A quimioterapia, ela consiste em utilização de medicamentos, de agentes farmacológicos que vão para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea são distribuídos para todo o organismo até atingir as células cancerígenas. Aqui temos um porém: muitos desses medicamentos não diferenciam células cancerígenas das nossas células boas, e assim a gente tem alguns efeitos colaterais por esses medicamentos atingirem também as células boas. Como a maioria desses medicamentos atuam no processo de multiplicação dessas células boas que sofrem multiplicações contínuas, como por exemplo as células do bulbo capilar e as células da epiderme, né, da nossa pele, elas acabam então sendo atingidas também por esses medicamentos. Por isso que alguns desses medicamentos levam à perda de cabelos também. A quimioterapia, ela pode ser realizada de diversas formas. Ela pode ser feita por via oral, onde o paciente vai ingerir um comprimido com esse medicamento, de acordo com o tempo que o médico preconiza. A quimioterapia também pode ser feita por via intravenosa, ou seja, é colocado um catéter, né, um tubo fininho na veia desse paciente, e é feita então a injeção desse medicamento, ou então mistura esse medicamento no soro.
e aí o paciente vai tomando o soro que contém o medicamento. Também pode ser feito por meio intramuscular, ou seja, aplicação desse medicamento diretamente no músculo. Pode ser também por via subcutânea, ou seja, no tecido, aplicação da injeção no tecido gorduroso acima do músculo. Pode ser feito também de forma pela via intratecal. E esse aqui é um modo menos comum e é feito diretamente pelo médico, onde ele injeta esse medicamento no líquor, que é aquele líquido que fica ali na medula espinhal. E aí é feito um procedimento invasivo, feito diretamente pelo médico em ambiente mais controlado. E por fim, a quimioterapia também pode ser feita de maneira tópica. Para alguns cânceres pode ser aplicado então na pele, tá? De maneira tópica. Durante a realização da quimioterapia, né, no momento que está sendo feito a terapia, o que o paciente vai sentir é a picada, quando é de meia intravenosa ou quando é injeção. E pode acontecer de eu sentir alguns desconfortos, vermelhidão na pele, porque alguns medicamentos causam esse desconforto. Mas sempre que acontecer um desconforto, tem que avisar o enfermeiro, a equipe ali de enfermagem que está acompanhando a realização da quimioterapia, para que eles possam verificar se está tudo da forma mais correta possível. O próximo tratamento que vamos conversar é a radioterapia. E a radioterapia consiste de aplicação de radiações ionizantes, que é um tipo de energia que vai destruir ou impedir que esse tumor cresça. Então, muitas das vezes, ele consegue, algumas vezes, a radioterapia consegue eliminar o tumor e outras vezes ele diminui o tamanho desse tumor. E a radioterapia pode ser realizada em conjunto com a quimioterapia. Então, pode haver a combinação de mais de um tratamento, isso é bastante comum. Nós temos dois tipos de radioterapia, a radioterapia externa e a braquiterapia. Vou falar um pouquinho bem rápido sobre a radioterapia externa. A radioterapia externa, a característica dela é que o equipamento fica afastado do paciente, então o equipamento não tem contato direto com o paciente. E aí, nesse caso, o médico ou a equipe, né, geralmente o médico faz uma preparação, umas marcações no local onde precisa ser aplicada essa energia. Quando ele faz essa marcação, é muito importante durante o tratamento que o paciente cuide para não apagar essa marcação durante o banho. Então, tomar cuidado, proteger durante o banho para que essa marcação não seja apagada. Porque é extremamente importante que toda vez que for realizada a radioterapia, ela seja realizada no mesmo local. Então a marcação é importante que ela esteja do começo do tratamento de radioterapia até o fim do tratamento ali na região que é necessária. E geralmente se marca somente a região que fica próxima ao tumor, para tentar minimizar, atingir células saudáveis também. O paciente não vê nada, então o raio ionizante não é visualizado pelo paciente, e no momento do tratamento o paciente também não é para sentir nada. E geralmente são realizadas aplicações diárias, né, desse tipo de radioterapia. Quando ela é feita no pescoço, cabeça, geralmente o paciente usa uma máscara para fixar, né, o paciente não mexer a cabeça e não acabar indo raios para locais que não deveriam ser aplicados. O outro tipo de radioterapia é a braquiterapia, que a gente tem então o aparelho em contato, ele vai aplicar a energia ionizante num catéter ou num aplicador, que vai estar em contato direto com a região que precisa receber essa energia. É mais comum se utilizar a braquiterapia, por exemplo, para cânceres de região genital, principalmente feminina, tá? Cânceres ginecológicos, né, que a gente chama. E aí, então, a energia passa por esse aplicador ou por esse catéter e chega no local que precisa ser aplicado. Aqui também o paciente não sente, não é para sentir nada, não vai ver.
E pode ficar tranquilo que quando sai dessa sessão, o paciente não vai estar emitindo energia, por exemplo, tá? Então não existe, não tem esse risco de o paciente estar radioativo, digamos assim. O outro tipo de tratamento é a cirurgia. A cirurgia, ela geralmente tem a função de remover totalmente o tumor para que aconteça a cura, ou então para que seja um modo paliativo, ou seja, aquele câncer está comprimindo alguma veia, comprimindo algum órgão, comprimindo algo que seja vital, que seja importante ali para a qualidade de vida do paciente. E é sempre importante lembrar que o tratamento múltiplo tratamento, digamos assim, usar mais de uma forma de tratamento, a quimioterapia junto com a radioterapia ou junto com a cirurgia, geralmente tem resultados melhores, tá? Então nem sempre você vai fazer só quimioterapia ou só radioterapia ou só o procedimento cirúrgico. Muito provável que o médico escolha uma abordagem múltipla nesse tratamento. Agora vamos conversar sobre prevenção. A prevenção do câncer, então a gente sabe que o câncer, a gente já falou que o câncer é uma doença multifatorial. E para se prevenir o câncer é interessante que a gente diminua a nossa exposição a fatores que já são conhecidamente riscos para o desenvolvimento do câncer. Então vamos falar rápido de 12 maneiras de se prevenir o câncer. A primeira delas é: não fume. Sabe-se que o cigarro é um dos grandes responsáveis pelo câncer de pulmão, da cavidade oral, laringe, faringe, esôfago. Então, já se sabe também que o cigarro, ele libera mais de 4.700 substâncias tóxicas. Então, a primeira dica é: não fume. A segunda dica de prevenção é: mantenha uma alimentação saudável. É importante a gente evitar comer alimentos processados, principalmente aqueles ultraprocessados, congelados, prontos para consumo. Então é extremamente importante a gente comprar alimentos frescos, frutas, verduras e preparar os seus alimentos em casa. Essa é uma dica extremamente importante e que a gente consegue aí fazer no nosso dia a dia. Terceira dica: mantenha o peso adequado. Aqui é bem parecido, é uma dica que engloba a segunda dica ali da alimentação saudável, que posso dizer que anda meio junto, né? Então, se a gente tem uma alimentação saudável, a gente consegue controlar o nosso peso, e também é importante aqui acrescentar atividade física. Então, alimentação saudável mais atividade física em conjunto é um bom prognóstico, né? E é bastante importante para prevenção do câncer. Então, a quarta dica, como eu já comentei do peso, pratique atividades físicas. Não precisa ser academia, levantar peso, blá blá blá. Não, pratique atividade física, dança, caminhe, se movimente. Isso é algo que ajuda muito na prevenção. Quinta dica para as mulheres aqui: amamente. A amamentação até os 2 anos da criança, e sendo exclusivamente a amamentação durante os 6 primeiros meses de vida, protege as mulheres contra o câncer de mama. Não quer dizer que se você amamenta você nunca vai ter câncer de mama. Não é exatamente assim, mas se você amamentou, você tem menos chance de desenvolver câncer de mama. Lembrando que tem outros fatores, o câncer é multifatorial. Esse não é assim: não amamentei e não vou ter. Não, tem outros fatores envolvidos também. Mas a gente já sabe, é comprovado que diminui, mulheres que não amamentaram têm uma chance aumentada de desenvolver câncer de mama. E além disso, a amamentação infantil diminui a obesidade dessa criança no futuro. Sexta dica, importantíssimo: segundo o INCA, mulheres entre 25 e 59 anos
precisam fazer o exame de prevenção do câncer do colo do útero a cada 3 anos, que é o famoso Papa Nicolau. Então é importante para que a gente consiga detectar esse câncer previamente ou detectar alterações que podem levar ao câncer e assim a gente conseguir um resultado melhor, um prognóstico melhor para esse paciente. 7ª dica: vacine as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos contra o HPV. O HPV é um vírus que conhecidamente pode causar o câncer. Então hoje nós já temos no SUS, né? Então de graça essa vacina e é uma forma importantíssima de prevenção aí para câncer. 8ª dica: vacine contra a hepatite B. Também é mais uma vacina que está no nosso calendário nacional e que tem disponível no SUS. É só chegar numa unidade básica de saúde e solicitar a vacinação. São 3 doses, uma dose, depois outra dose depois de um mês e a terceira dose depois de 6 meses. E é importantíssimo para a prevenção de câncer de fígado. Muitos cânceres de fígado são causados pela infecção pelo vírus da hepatite B. 9ª dica: evite a ingestão de álcool. Independente da quantidade, o álcool é sim um risco para o câncer. E pior ainda se ele estiver acompanhado do fumo. Então, evite ingerir álcool sempre que puder. 10ª dica: evite comer carne processada, salsicha, linguiça, presunto. Evite, porque algumas substâncias que contêm que esses alimentos que está nesses alimentos, como por exemplo nitrito e nitrato, são substâncias que podem causar o câncer, principalmente câncer de colo e de reto. Então evitem ao máximo comer carnes processadas. Dica número 11: evite se expor ao sol das 10 da manhã às 16 horas. Se precisar se expor, caso trabalhe ao sol, utilize proteção adequada, chapéu grande o suficiente para proteger o rosto, blusas de manga comprida. Então evite essa exposição, pois essa exposição ao sol é prejudicial e pode levar ao desenvolvimento de câncer de pele. E a última dica, a 12ª, é evite exposição a agentes cancerígenos no trabalho. Aqui é importante ter um trabalho conjunto do funcionário com a empresa, onde a empresa também tem que zelar pela saúde do funcionário. Então aquele funcionário que vai ter exposição a agentes químicos, por exemplo, a empresa tem que em conjunto adotar medidas para que essa exposição seja a menor possível e não prejudique o trabalhador. Então, isso que a gente tinha para conversar sobre o câncer. Espero que vocês tenham entendido, tenham conhecido mais a fundo o que é o câncer, como ele acontece, qual é o tratamento e o mais importante, espero que vocês tenham entendido e internalizado quais foram as dicas para a prevenção e, mais importante ainda, que vocês coloquem em prática as dicas que a gente passou aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, perguntas, comentários, não deixem de falar aqui pra gente no comentário do YouTube. Curta o vídeo, se inscreva no canal e nos acompanhe também nas outras redes sociais. E nos encontramos no próximo vídeo. Até mais e obrigada pela atenção!